Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais esta semana para estudarmos a respeito do papel da pregação no culto. Este é o tema da nossa lição da Escola Bíblica desta semana. Espero que esteja tudo bem com todos e vamos já partir para a nossa aula de hoje. Muito bem, meus amados. Paulo, ao escrever a Timóteo, em sua segunda carta, ele enfatiza a importância da pregação da sã doutrina. E ele deixa claro que este serviço é para Deus e não para os homens, porque Deus é quem vai julgar a todos. Todos nós sabemos disso, na verdade. E com isso, eu faço aqui 3 considerações que eu acho bastante importantes. Primeira, se deve pregar a palavra de Deus, exclusivamente a palavra de Deus, e não as ideias dos homens, porque somente a palavra de Deus, ela é suficiente, meus amados, para redarguir, ou seja, para corrigir, repreender, exortar as pessoas para a salvação. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. O segundo seria que quando se fala em quer dizer que seja oportuno, quer não seja oportuno. Então nós temos que, quando nós falamos sobre isso, sobre a salvação, sobre a pregação da palavra, isso tem que ser oportunamente ou não. Então nós temos que falar a todo momento, a todo instante, porque nós sabemos e temos a certeza do julgamento de Deus. Ser o pregador do Evangelho da Salvação, meus amados, é um trabalho de urgência, Isso está lá em Atos 17, 30, 31, está também em Atos... são vários textos, eu não vou citar todos para os irmãos, mas vou fazer a leitura de Atos 31, que diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Ele estabeleceu um dia, nós não sabemos qual é. Tá? Então, por meio deste varão, que ele destinou e creditou diante de todos, então Cristo, né? Então ele foi ressuscitado dentre os mortos e ele voltará, não tem dia e hora marcada. Então há sim a necessidade de que isso seja feito de uma maneira urgente, de que nós preguemos verdadeiramente o Evangelho e que nós devemos fazer isso com muito afinco. Esse é a terceira coisa que eu quero enfatizar para vocês. Muito afinco e muito amor também, meus amados. Por quê? Porque muitas pessoas hoje em dia, elas não estão pregando, elas buscam sim atualizar o Evangelho. Não é mais a pregação daquele Evangelho raiz, daquele Evangelho que está lá nas Escrituras Sagradas, conforme está nas Escrituras Sagradas. Eles estão ali atualizando esse Evangelho para quê? Para torná-lo mais confortável aos ouvintes. Eles querem conquistar as pessoas. E a palavra de Deus, ela não quer conquistar ninguém, ela quer te convencer da verdade. É totalmente diferente. Ela não quer te conquistar, ela quer te convencer, te mostrar a verdade, apresentando a verdade. Lá em João 12, 48, diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Ou seja, a própria palavra que ela tem sido proferida a eles é que vai julgar. E ela vai julgar no último dia, é desta forma. Lá em 2 João também, meus amados, nós temos um texto bastante interessante, 2 João 1, 10 e 11. Ela diz que se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou seja, a verdade, você não deve receber ele na sua casa, nem lhe dê as boas-vindas. Está escrito dessa maneira. 2 João 1, 10 e 11. Por quê? Porque aquele que dá boas-vindas a uma pessoa que quer te enganar e quer enganar você, ela se faz cúmplice dessas obras, porque vai aprender errado e vai acabar multiplicando o número de conhecimento errado espalhado pelo mundo. Então entendam, meus amados, que todos aqueles que amam a vinda de Cristo, eles estarão buscando a verdade, eles estarão se preparando e estarão também preparando as outras pessoas com a pregação do Evangelho puro, para que possam receber
o galardão de Deus. É dessa maneira, nós temos que ficar muito felizes com isso e pregar verdadeiramente a verdade. Isto posto, meus irmãos, eu preciso alertar a todos o perigo da moda de pregar, né? É a moda de pregar, que são os pregadores, né, que fazem isso, e também a moda que as pessoas estão tendo hoje de assistir essas coisas nos rádios, na televisão, redes sociais, estas que são apresentadas ali através das mídias, elas se tornam ali uma vitrine, onde se é possível encontrar pregações e pregadores de todos os tipos e para todos os gostos. Pregadores com milhares de seguidores, virtuais, mas sem uma igreja para pastorear. Professos pregadores que sequer sabem dizer de onde surgiram. Eles inventam, mas não são, realmente não são. E agora, mais ainda, meus amados, com a monetização oferecida, isto se tornou até uma obsessão. Diferentemente desse nosso canal, que tem 100, 150, 20, 200 pessoas às vezes que vem, quando chega de milhares de pessoas ali, começa a monetizar, as pessoas começam a ganhar dinheiro com isso. Então essa monetização agora se tornou uma obsessão. Pregar o evangelho nunca foi tão rentável como está sendo agora. Não se trata mais de pregar, mas sim de lucrar com o que se prega. E falo isso aqui para os irmãos sem generalizar, porque nós temos com certeza, inclusive nas mídias, muitos pregadores verdadeiros lutando neste meio mesmo, neste próprio meio, contra tudo isso. Tá? Os likes e as curtidas, eles tornam o pregador famoso. E isto é garantia de lucro financeiro. Nós precisamos entender isso. E assim a pregação acaba perdendo a sua sacralidade. Eles falam de aeroporto, de cozinha, de banheiro, o que aconteceu na vida dele, na família, na casa. Eles não têm um assunto divino para falar, eles falam um monte de coisa. E assim a pregação acaba perdendo a sua sacralidade. Tá? É assim, eles apresentam um suposto evangelho, um suposto conteúdo evangélico, sem que de fato ele seja. Entendam, meus irmãos, que não é o lugar mais, não é o lugar, mas como eu vou dizer, é a avareza, é a ganância que preenche certos conteúdos. Então não é o lugar. Você pode estar no seu banheiro orando a Deus, você pode estar no seu quarto orando a Deus. Então não é o lugar que interfere, mas sim o seu relacionamento com Deus. E assim a pregação acaba perdendo, como eu acabei de falar, a sacralidade, se você não tiver uma relação com Deus. É desta maneira. Enfim, meus amados, uma ferramenta maravilhosa para se cumprir a palavra de Deus, sendo usada para se ganhar dinheiro. Para se ganhar dinheiro. E nesse aspecto, a pregação não passa de quê? De entretenimento. Entretenimento e um motivo ali incabido posterior para se sair de uma igreja local. Porque você vê um pastor pregando na internet. Aí você fala, pô, esse pastor é maravilhoso, melhor que o meu. Eu vou no meu fazer o quê? Acontece que muitas vezes é o seu que está falando a verdade para você. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas não querem te vender nada, elas querem te oferecer conhecimento e verdade. Já muitos desses pregadores que você vê na internet está te vendendo alguma coisa, ou seja, vendendo ele mesmo. Ele quer que você invista nele. É desta forma, ele quer que você invista nele. Então ele vai massagear o seu ego, vai cuidar de você de uma maneira tal que, diferente do seu pastor, que muitas vezes deixa você pagar o preço de alguma coisa que você fez, para que você se corrija. Esses outros que eu falo, eles não precisam te corrigir nada, deixa tudo assim, tá tudo certo. Ele está me ajudando? Tá, então tá tudo certo. É dessa maneira. Eles acabam assim, se autodenominando ali cristãos, porém sem igrejas, sem comunhão. Você abandona a sua igreja e começa a viver como se fosse um sem igreja, sem comunhão com ninguém, sem relacionamento. E é isso que Jesus vem para te ensinar. Relacionamento, comunhão, meus amados.
Isso, meus irmãos, vem do entendimento errado do que seja uma pregação. Nós precisamos aprender isso. Ali é o congregado se iludindo com meias verdades bíblicas, muito mais próximo da carne do que do Espírito Santo. É tanto glamour criado em volta de grandes pregadores que, na verdade, se tornam mais celebridades do que pastores. Eles vêm com uma oratória muito rebuscada, mas totalmente vazia do poder de Deus. Uma pregação habilidosa, onde se explora a emoção, se explora a necessidade humana, e adiciona-se a isto uma pitadinha, meus irmãos, entendam bem, uma pitadinha de Bíblia. Uma pitadinha de Bíblia. E assim você acaba comprando e eles vendendo uma heresia como se fosse a pura palavra de Deus. Mas lembre-se que tudo o que falei até agora jamais tira o valor e a importância da pregação verdadeira por estes próprios meios midiáticos. Nós temos ali verdadeiros pastores, verdadeiros pregadores, pessoas que querem te apresentar a verdade mesmo. O problema é o conhecer de verdade a verdade. Para isso é necessário aprender. Para isso é necessário você buscar. Só assim, quem assiste essa pregação, quem vê essa pregação, não vai ser enganado, não vai sair da igreja, não vai não vai fugir da igreja, não vai entender esse pregador é melhor do que aquele. Nós estamos na igreja, nós estamos nos relacionando com Cristo e não com pregadores, meus amados irmãos. Então nós precisamos entender isto, né? Então, meus amados, se você não foi enganado, você vai conseguir separar a verdade do engano. Portanto, o engano não está no meio utilizado. A internet, como eu estou falando, TV, rádio, ou o próprio púlpito de uma igreja. Então, o engano não está no meio utilizado, mas na intenção de quem o utiliza. Na intenção de quem o utiliza. O texto hoje está em 2 Timóteo 4, de 1 a 15. 2 Timóteo 4, de 1 a 15. Eu vou ler para os irmãos. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Eu acredito que seja interessante. A aula hoje vai transcorrer bem com essa leitura, não vai tomar muito tempo, não. Conjuro-te, pois, que Deus, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, ensino verdadeiro, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão dos ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha o que nós estamos falando aqui. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Isso aqui foi Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo como ele deveria pregar o evangelho, como deve ser. E a verdade prática que pede também a escola bíblica diz que pregar o evangelho é a sublime missão da igreja, porque é através do ministério da palavra que vidas são salvas, meus amados, são transformadas, são edificadas. Nós falamos muito sobre isso. Portanto, o compromisso do pregador, ele deve ser inegociável e muito sério, porque ele é firmado com Deus, não é firmado com os homens, é firmado com Deus. Mas o que muitos esquecem é que Cristo é o justo juiz, e ele irá julgar os que não pregarem conforme as Escrituras. Esses vão pagar o preço. Vão pagar o preço, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque os pregadores, nós que ensinamos, nós que pregamos, nós não, e quando eu falo nós, eu estou falando de vocês também, nós não temos permissão do justo juiz para pregar a nossa própria palavra.
Não é a nossa palavra, é as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus. Vejam, na parábola do semeador, havia ali apenas uma semente, que não muda. Esse texto está lá em Marcos 4. Havia ali uma única semente. Ela cai em vários tipos de terreno, então o terreno, ele muda. Ele muda. Mas a semente é uma só, a palavra é uma só. Agora, quem receber essa semente dentro dele, quem ouvir a palavra, é que deve fazer ela dar frutos, então é que deve se relacionar verdadeiramente com ela. Mas vamos lá, vamos ao primeiro assunto, né? O primeiro assunto, meus amados, ele deixa claro que a pregação, ela nos revela a Deus e nos conduz a Cristo. Então a pregação, ela tem que revelar a Deus e nos conduzir a Cristo. Sendo a pregação ou a proclamação, como queiram, o instrumento do Espírito Santo para revelar Jesus. Veja o exemplo de Lídia, né? Veja, nós já estudamos sobre Lídia lá em Atos 16, no versículo 14, né? Lídia era uma vendedora de púrpura, ela se converteu ao ouvir Paulo pregando na beira do riacho, em sua segunda viagem missionária. E acrescento apenas, como nós já falamos dela, que ela foi a primeira pessoa convertida em território europeu. Falamos sobre isso também. Ela tornou a sua casa num ponto de pregação, falamos também sobre isso, e ali surgiu a igreja de Filipos, foi onde surgiu, na casa dela, no ponto de pregação da casa dela, surgiu e se formou ali a igreja de Filipos. Portanto, meus amados, a pregação do Evangelho é um instrumento do Espírito Santo para gerar um novo nascimento. O verbo grego querisso significa proclamar, e ele foi utilizado para pregação ali em Lucas 4,18, onde fala sobre proclamar a liberdade aos cativos. Mateus usa também o termo para dizer que Jesus começou a pregar, né? Em Lucas também, ele fala lá em Lucas que ele enviou os seus apóstolos para pregar. Se lermos também com atenção o livro de Atos, nós perceberemos que a pregação era a força propulsora do ministério da igreja. É dessa maneira. A grande comissão formada é dessa maneira. A nossa missão é pregar o Evangelho, não aquilo que nós achamos. Às vezes você está pregando e você, por um impulso, ou por um ímpeto, ou simplesmente por uma empolgação, você acaba acrescentando coisas de você mesmo. Isso não pode, não é cabido. Então é isso, meus amados. Vejam também Filipe ali, quando ele foi para Samaria, ele pregava sobre Cristo em Atos 8,5. Por sua vez, Paulo também, logo após a sua conversão, pregava a Jesus, e pregava que Jesus era o Filho de Deus, né? Em Atos 19,20 ele falava dessa maneira. Pedro, na casa de Cornélio também, o centurião romano, isso está lá em Atos 10:42. Portanto, meus irmãos, nós devemos entender de fato o texto de Romanos 10:17, que diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17, simples. A fé é desenvolvida na pessoa através da pregação que você faz para ela. Entendam, meus amados? A história da igreja cristã, ela tem sido moldada pela pregação desde os apóstolos. A pregação, ela tem um papel central nas reuniões, desde a igreja primitiva até a volta de Jesus, meus amados. Não é um período curtinho. Para Deus sim, mas para nós não é um período tão curto assim. É um tempo longo. Nós precisamos deixar claro como a própria revista da EBD, deixa que a pregação da palavra de Deus vai muito além de uma exposição de ideias, como nós vemos sendo feito hoje aí. É muito mais que um discurso inflamado pela ação do homem. Meus queridos, ao invés do pregador simplesmente expor a palavra e deixar o Espírito Santo agir, ele acha que tem que dar uma mãozinha para o Espírito Santo, ele acha que ele tem que dar uma forcinha. O Espírito Santo não precisa disso. E assim ele acaba acrescentando desnecessariamente exageros e muitas exortações carnais que partem dele mesmo para outras pessoas. Então nós temos que entender que a pregação é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido do homem. Simples.
dessa maneira. A pregação é o canal em que Deus se revela ao coração do homem que está endurecido. E que deve ser Deus, através das Escrituras, falando ao homem, e não o homem falando por si mesmo aos homens. Então Deus fala a cada um de nós através das Escrituras, Ele fala a cada um de nós através dos homens, mas esse homem tem que estar falando a Escritura Sagrada, tem que estar falando aquilo que Deus permite, aquilo que Deus deixou. Agora nós vemos aí homens falando por si mesmos. Eles falam coisas que vêm da cabeça deles. É difícil, meus amados. A salvação, eles precisam entender, nós precisamos entender, só que nós sabemos que o que eles buscam algumas coisas espúrias, assim, algumas coisas impuras, espúrias, mas nós precisamos, de um modo geral, o pregador ele precisa entender que a salvação ela é proposta ao homem e não imposta ou forçadamente apresentada ao homem, apresentada de uma forma forçada ao homem. Não é dessa maneira. Romanos 10:9 diz que se com a tua boca você professares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, você vai ser salvo. Mas você tem que crer, isso tem que estar intrínseco de você. Então é isso que nós temos que pregar para o povo. Portanto, como nós podemos ver, meus irmãos, a pregação do Evangelho foi central no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, no ministério da igreja primitiva, e deve ser hoje, deve continuar dessa maneira. Ela é para despertar o ser humano para as verdades bíblicas, para o sacrifício vicário. E lembre-se de que quem convence é o Espírito Santo através da pregação da verdade e não de venda de ilusões. Vamos para Romanos de novo. O texto de Romanos, eu sempre falo para vocês, é maravilhoso. Aconselho a leitura do livro todo. Muito bom. Romanos 10:14 diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Se não ouviram, como é que eles vão crer? E como ouviram se não há quem pregue? Então há necessidade de que se pregue. Mas, infelizmente, meus amados irmãos, muitos vulgarizam a pregação ao invés de valorizá-la. Isso é feito quando a pregação se torna um trampolim, né, para se alcançar desejos humanos. Vemos a pregação hoje sendo usada para promoção pessoal. Vemos comumente ostentarem estes pregadores e missionários, tanto homens como mulheres, bens materiais que obtiveram por meio das pregações de uma forma ilícita. Então, posto isso, ponto. Devemos lembrar também, meus amados, que Provérbios 10:22 fala que a bênção do Senhor, ela enriquece, claro, e com ela não traz desgosto. Então nós devemos entender também que a igreja e o pastor, ela pode sim prosperar e até ficar bem financeiramente. Agora, garantir posses ou qualquer outra bênção material jamais deve ser o real propósito da pregação. A ganância é totalmente contrária ao real propósito da pregação, que é revelar Deus ao homem, é levar a igreja, meus amados, a glorificá-lo. Não havendo essas duas coisas, ela perdeu o seu propósito. A revelação de Deus aos homens e a glorificação a Deus, se não houver essas coisas, ela perdeu o seu propósito. Pode ser chamada de qualquer coisa, meus irmãos, menos de pregação. E na verdade é o que estamos vendo hoje. Belos discursos, impecáveis, oratórias maravilhosas, um linguajar perfeito, onde porém o antropocentrismo domina a ambos. Não são pregações genuinamente bíblicas. Na verdade, nem sequer eu posso chamar essas pessoas de pregadores, me perdoem aqui. Na verdade são coaches, né? São pessoas preparadas para isso, para induzir o povo, para levar o povo para onde quer, para levar para lá, para levar para cá, para manipular e manietar o povo, para obter dele tudo o que eles querem, tudo o que eles necessitam para a satisfação pessoal. Mas a verdade está no saber
para que veio Jesus. Aí está a verdade. Marcos 1,38. Marcos 1,38, meus amados, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue. Olha, Jesus pregue, a fim de que ele pregue também ali. E aí ele acrescenta: pois para isso é que eu vim, para pregar o Evangelho. Nós precisamos aprender a fazer isso como Cristo fez, como os apóstolos fez, e não como nós queremos fazer, meus amados. Assim foi também o ministério de Paulo, e deve ser o de cada ser humano. Pena que muitos não o fazem. Mas, meus irmãos, vamos descobrir aqui, tentar trazer o que é pregação, afinal. O que seria uma pregação? A pregação, ela é contar o que Deus em Cristo fez por nós. Isto é uma pregação. É testemunhar sobre a imerecida graça de Deus recebida por nós. Como quando libertou o gadareno de uma legião de demônios, né? Nós precisamos entender isso. O gadareno, ele queria seguir a Jesus, e aí Jesus disse a ele: não. Lá em Lucas 8,39, diz: volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por você. E aí ele foi anunciando por todas as cidades, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. E é isso que nós devemos fazer. Pregar o Evangelho é fazer o que deve falar, o que Deus fez por nós, o que Ele causou em nossa vida, para que sirva como exemplo para as pessoas e mostrar isso também nos nossos atos, pensamentos, atitudes. Nós devemos ser relevantes na nossa conduta para os nossos irmãos. Meus amados, criou-se uma ideia, eu quero tentar quebrar um paradigma aqui com vocês, mas criou-se uma ideia de que nem todos podem pregar. De que nem todos podem pregar. Eu estou falando isso porque aconteceu uma situação e eu esclareci para uma pessoa que não é da nossa igreja, mas eu esclareci para ela a respeito disso umas coisas. Então criou-se essa ideia de que nem todos podem pregar. Se olharmos para uma questão de retórica e oratória, uma questão de conhecimento, evidentemente nem todos podem mesmo, porque nem todos têm conhecimento e condições de pregar. Isto ficaria apenas nas mãos dos profissionais de púlpito. Eu digo profissionais não no trabalho, profissionais, pessoas preparadas para estarem no púlpito e pregar. Mas se nós entendermos que pregar é testemunhar de Cristo, então sim, todos nós podemos pregar, sim. A elitização da pregação criou um abismo muito grande entre os clérigos e os leigos. E deixo claro aqui aos irmãos que esta separação vai contra a doutrina do sacerdócio real e universal de todo cristão. Nós sabemos, nós aprendemos sobre o sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estudamos isso esses dias, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Então nós temos que proclamar, então todos nós podemos e devemos pregar o Evangelho. Então nós temos que proclamar todas as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É desta maneira. Então pregar, meus amados, nada mais é do que testemunhar de Cristo. Atos 1:8. Se nós prestarmos atenção, sem ambição, nós veremos que de fato a igreja prospera humanamente falando. Ela prospera humanamente, não estou falando financeiramente, humanamente falando. E sabe como é que ela prospera? Através de irmãos que trazem um visitante. E este, ao ouvir a palavra, é convencido da verdade divina e é acolhido por Jesus e pela igreja. Mas é você que convence ele a ir lá na igreja para poder ouvir a palavra de Deus. É você que consegue mostrar para ele com a sua conduta, o seu comportamento, a maneira como você fala e a maneira que você vive, que ele pode ir lá, que é um lugar equilibrado, coerente, que é um lugar desejável e bom. Isto ocorre, meus irmãos, pelo testemunho pessoal dos cristãos, pela exposição do que Deus fez por eles. Portanto, meus irmãos, os métodos e os meios para se fazer isso são variáveis ou são
variados. Porém, certo é as escrituras, que as escrituras devem ser expostas. Obrigado. Certo é que as escrituras devem ser expostas. Eu fico falando continuamente e aí acaba secando a garganta. Por quê? Porque as escrituras, meus amados, elas são a melhor inspiração que existe. Os métodos formais, os tipos de pregação são apenas ferramentas usadas para se facilitar a compreensão dos textos. Tá ok? Métodos de estudo é para facilitar a compreensão dos textos. Tá ok? É dessa maneira. Então nós devemos usar sim esses métodos. Porém, o mais importante é você revelar o quê? O seu conteúdo. E o conteúdo da Escritura é Cristo Jesus. Então nós podemos sim utilizar todos esses métodos, mas a revelação é sobre Cristo Jesus. E nós podemos fazer isso através de 3 elementos, como ensina Paulo também. Através do Logos, que é a palavra, através do Dínamos, que é o poder do Espírito Santo, e através do Etos, que é o caráter percebido do orador, o meu caráter. É desta maneira, 1 Tessalonicenses 1,5. 1 Tessalonicenses 1,5, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. Então foi como a palavra, mas não somente ela, mas sobretudo com o poder do Espírito Santo, como eu falei. E em plena convicção. Assim como sabeis, tem sido o nosso procedimento, como nós procedemos entre vós, e por amor de todos vós. É desta maneira. Entendamos, portanto, meus amados, que às vezes a palavra vai vir em tom de elogio, com certeza, às vezes ela vem em tom de repreensão, e isto é exortar. A palavra grega paraclese significa ajudar, significa encorajar. A persistência pedida por Paulo a Timóteo, nesse texto que nós lemos aqui inicial, é nesse sentido, levar o homem comum a ter uma consciência cristã. É um desafio muito grande, porque existe uma guerra travada contra a fé cristã. Nós somos atacados por todos os lados e de maneira mentirosa muitas vezes. Mas esta consciência cristã virá sim através de uma formação bíblica, didática e verdadeira. A pregação tem a ver, meus amados, com o que nós já falamos, mas também com o ensino ou a didascalia, ou seja, a didaquê, a didascalia ou a didaquê, né? Que é a doutrina, ou seja, é a apresentação como uma aula, essa apresentação da palavra como uma aula vai abrir a mente do ser humano, levando ele a entender e a crer nas verdades bíblicas. E assim, tanto a pregação como a didascalia servem para a edificação da igreja. Independente das hostilidades mundanas, nós seremos capazes de resistir e vencer estas barreiras. Vejam que Jesus repreendeu os seus discípulos por se permitirem influências mundanas. Mateus 17:17. Jesus exclamou: a geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Pedro também exortou seus ouvintes lá em Atos 2, em Atos 2:40, meus amados, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Nós estamos vivendo numa geração perversa esses dias também. Paulo exortou Demas, também os crentes lá de Roma, porque eles viviam uma vida e cultura sem deuses. Entendam, meus amados, de uma vez, e não aceitem o contrário em hipótese alguma. Por mais belas e consoladoras que sejam as palavras em suas narrativas, se não colocarem Cristo como o centro da pregação ou o causador de todas as coisas na sua vida, estarão pregando por eles mesmos e não pelo Espírito Santo. Porque o alvo da pregação é revelar a Cristo. E como nós já dissemos,
a pregação virou uma espécie de modismo. Parece até que temos pregadores demais hoje em dia, não é verdade? Porém, muitos dos que apresentam como pregação da palavra de Deus, muito do que apresentam, dizendo que a pregação da palavra de Deus não é de fato pregação. São mensagens de autoajuda, cheia de flores, sem espinhos, totalmente o contrário do que passou Cristo, que usou especificamente, né, uma coroa de espinhos por mim e por vocês. Não se esqueçam disso. Então, essas coisas maravilhosas, flores, essas coisas que massageiam o seu ego, que são pregados aí para você, se não estiver dentro do contexto do que está sendo pregado, não tem nada a ver com Cristo. Ele está falando por Ele mesmo. É desta maneira. É por isso que a palavra fala de renovação da mente. É isso, meus amados. Essas palavras que massageiam o ego enganam facilmente o ser humano. O ser humano, por si mesmo, ele busca exatamente isso. Então, renovação da mente, vamos lá, mudança de mente, transformação, conversão. Romanos 12:2, nós já lemos muito isso em aulas bem anteriores. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este texto ele é muito claro. O verbo aqui é o sistematizo. Sistematizo significa conformar-se, no sentido de estar unido, ou tomar a forma do mundo, abraçando o esquema prevalecente neste mundo. Portanto, devemos resistir. Resistir. Isso está lá em Tiago 4,4, que diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é a inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus amados, não se permita cair em armadilhas humanas que vêm e despertam em sua carne este conforto humano passageiro. Mas vivam sim em Cristo Jesus, que além de te permitir os benefícios espirituais, ainda acrescenta as suas necessidades humanas. Mateus 6. Nós temos que buscar esses benefícios espirituais, e todas as demais coisas, as outras coisas, essas outras coisas não serão acrescentadas. Lembre-se sempre, a pregação, o louvor, enfim, o culto em sua totalidade deve ser cristocêntrico e bíblico. Mas o que está na moda hoje são pregações pretensamente bíblicas. Pretensamente. Não se esqueçam disso. Que são, na verdade, antropocêntricas, triunfalistas e performáticas. Técnicas estas jamais usadas por Jesus, pelos seus apóstolos ou verdadeiros pregadores da palavra. Lembre-se que por mais que se exalte o ser humano, isto deve ser feito através da palavra de Deus e jamais por invencionices humanas, por jogada de palavras. As profecias de cura, de bênçãos e de libertação acompanham sim a pregação e a palavra, porém o emocionalismo dado a elas por certos pregadores, tentando extrair a emoção humana da pessoa, é altamente destruidor. E o preço quem paga é a Igreja de Cristo e o próprio homem que está recebendo aquela palavra. Pregar única e exclusivamente a verdade de Deus, abastecida, é claro, meus amados, abastecida, é claro, pelas profecias bíblicas. Tá? É muito bom, é muito fácil, é simples, mas para alguns é simplesmente impossível. Esteja preparado, busque aprender para não perecer, meu irmão. Não caia em armadilhas humanas. É o que nós estamos vendo hoje aqui. A palavra de Deus é o que deve estar viva dentro do seu coração. O Espírito Santo é o que deve estar habitando dentro de você. E para isso você precisa buscar a verdade intrínseca nas Escrituras Sagradas. É isso que vai fortalecer esta relação e te dar mais fé, porque aí você vai crer de verdade, porque você vai conhecer a verdade. E é esta verdade que te liberta.
Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença de Deus. Deus abençoe a todos.